Muito bem, nós estamos aqui, a Rádio Anajuá, também estou aqui ao lado do zagueiro Amaral, pela primeira vez em Prudentópolis e também, né, um grande jogo aí, marcando a estreia da iluminação do estádio Nelton Gilberto. Aos ouvintes, primeiramente, meus cumprimentos, é um prazer estar falando aqui com vocês, com certeza, inclusive a nossa equipe vem para brindar um grande espetáculo e abrilhantar a festa na cidade. Amaral, gostaria que você falasse um pouquinho da sua carreira, do seu currículo, quais foram os clubes, títulos conquistados. Bom, na realidade eu iniciei a minha carreira no Guarani de Campinas, no ano de 69, né? E foi uma carreira assim, do início, muito gostosa, muito boa, onde jogar no interior é uma coisa e depois me transferi para o Corinthians, na capital. E fiquei 5 anos e 3 meses no clube. De maneira que, quando eu cheguei ao Corinthians, eu já havia sido convocado pela seleção brasileira jogando pelo interior. Que foi uma abertura que eu fiz, aliás, que aconteceu. Todos depois começaram a ver o futebol do interior com mais clareza. No Corinthians foram 203 jogos pelo Corinthians. Pelo Guarani a contagem, todavia, ainda não sei. Depois fui convocado pela seleção brasileira, onde estive presente por quase 10 anos na seleção. Joguei a Copa de 78 como titular. Me transferi para o futebol mexicano, para a Universidade de Guadalajara, as instalações que o Brasil ficou no Mundial de 86, era a equipe que eu jogava. E foram 21 anos de carreira limpa, sem ser expulso, apesar de ser zagueiro, mas nunca fui expulso e tenho o Belfort Duarte como um troféu. E pelo Corinthians foram alguns títulos conquistados? Ah, sim. Foram 2 títulos pelo Corinthians, pela equipe mexicana, 2 títulos mexicanos, uma Copa Marlboro, que é uma Copa que se disputa nos Estados Unidos, como se fosse uma Copa da Itália, uma Copa da França, alguma coisa assim, nesse nível. Campeão pela seleção brasileira no bicentenário dos Estados Unidos de 76, né? Enfim, eu acho que são títulos importantes e que a gente não conquistava, principalmente o Corinthians. Ficava muito tempo sem conquistar títulos. E tem diferença, principalmente aquela época de antigamente e a época de hoje, o futebol jogado? Tem sim, com certeza. Hoje é muito mais tranquilo se jogar. Basta você ter um nível de futebol razoável que você tem chance e com grande chance de chegar a um time grande. Por quê? Pela escassez de bons valores, de grandes valores. Lá atrás, se você dormisse titular no domingo, na quarta-feira você poderia amanhecer como reserva, porque surgiam grandes jogadores, surgiam talentos maravilhosos, então você não podia se descuidar. Então a cada mês, a cada ano você tentava inovar cada vez mais, para não só perder a titularidade na sua equipe, mas para ser lembrado pela seleção brasileira. Então sim, há uma diferença muito grande do futebol de hoje. E a posição do zagueiro, Amaral? Hoje em dia a gente sabe que a gente vê também, acompanha um pouco aí o futebol, tem que ser jogadores altos, né? A procura é mais jogadores altos para jogar na zaga. Você vê diferença entre um alto, um baixo, sei lá, a tua estatura também não é tão alta, né? 1,80 m, por aí, mais ou menos. Exatamente, para você ver que hoje, para ser zagueiro, particularmente, se eu fosse hoje, pelo meu tamanho, fazer teste em alguma equipe, se eu fosse mais jovem, basicamente, como zagueiro, eu não seria bem visto, com bons olhos. Por quê? Pela minha estatura. Eu tenho 1,81 m. Então, zagueiro necessita ter acima de 1,86 m, de 1,87 m, digamos assim. Porque é a postura que os treinadores gostam. E isso veio lá atrás com o Minelli no Internacional de Porto Alegre. Então, é a postura que os treinadores gostam, hoje, bons zagueiros. Mas só que eles esqueceram de fazer o trabalho de base, o trabalho básico. Qual é o trabalho básico? É fazer com que o jogador, por exemplo, tem zagueiro que chuta, que é destro, quando a bola cai do lado esquerdo, não sabe o que fazer. E vice-versa. O zagueiro é canhoto, quando cai do lado direito, não sabe o que fazer. Isso chama-se falta de trabalho das categorias de base. Por quê? Eu fazia antecipação, eu fazia treinamento, porque eu estava mais acostumado a chutar com a direita, eu fazia todos os dias 50 chutes pela manhã e 50 chutes à tarde, com a perna esquerda, para aprimorar. Aqui era a perna mais fraca da situação. Então, no final da minha carreira, onde caísse, no lado direito e esquerdo, eu fazia. O que a minha maior dificuldade era cabeceio. Então, eu fazia antecipação.
E eu trabalhava antecipação comigo mesmo. E fazia treinamento de cabeceio. Então eu procurava minimizar aquilo que eu tinha de deficiência. Hoje não se faz. Hoje se treina pouco, se treina o suficiente, se treina fisicamente. Mas o básico é difícil. Amaral, dia 14 de fevereiro, quais serão os atletas que estarão presentes aqui em Prudentópolis? Vários, muitos já conhecidos de vocês também. Nós teremos aí o Marcos Garça, Pereira, Valdeir, Ezequiel, Edu, Zenon, Serginho Chulapa, Careca, João Paulo e eu, cara, eu estarei presente aqui com vocês. E nós vamos estar. Pessoal, inclusive até o próprio Careca, falou, vou me cuidar porque esses dias eu perdi um gol que não costumo perder. Mas Careca é uma pessoa do bem. E vocês vão gostar porque é um grupo bom, um grupo de jogadores já experientes e que vem para fazer o melhor, para dar um espetáculo. O que levou o Amaral a parar de jogar futebol? Já os filhos vão crescendo, a minha idade também já tinha chego, e você tem que fazer opção. E eu, como morava em Guadalajara, eu tinha que fazer opção, ou ficasse lá para os filhos estudarem, porque a equipe que eu jogava lá era a Universidade de Guadalajara, então eu tinha todo o estudo pago para os meus filhos, para a minha família. Ou voltasse ao Brasil e pensasse em fazer alguma outra coisa, né? E eu vim ao Brasil, eu fiz curso de administração de empresa, que é uma coisa que eu sempre quis, fiz curso como treinador também, mas é uma coisa que, apesar de eu estar dentro do métier, eu não me adapto. Então eu prefiro ser administrador de empresa ao invés de ser técnico de futebol. Então eu tinha que fazer essas duas opções. E eu optei por voltar ao Brasil e dar continuidade na minha vida, no segmento dos meus filhos e depois dos netos. Como é que está fisicamente essa garotada em Amaral? Bem, e agradeço por você falar garotada, porque já são todos eles acima de 50, né? E uns... Amaral, tá com idade? Fiz 61 agora, em dezembro. O Edu tem 65, o Serginho Chulapa 60, Careca 53, Zenon 56, e por aí vai, João Paulo, Ezequiel 50, Pereira 52, mas são pessoas que se cuidam. Vocês vão ver, jogadores que ainda têm um nível bom. Não diria, claro, para atuar profissionalmente, mas para brilhantar, para dar espetáculo, para fazer com que a galera vibre com bom futebol, com certeza. Esses jogadores têm potencial aí muito grande. Amaral, só mais uma pergunta, é natural de onde? Sou de Campinas, nascido em Campinas, hoje vivo em São Paulo há 34 anos, mas sou natural de Campinas, cidade maravilhosa, onde surgiu grandes talentos, onde se trabalhava as categorias de base, Ponte Preta e Guarani, o que já não fazem mais também. E quantos gols na carreira do Amaral? 16, total 16. É difícil, porque naquela época os treinadores pediam mais para que a gente guardasse a posição como zagueiro. Às vezes nos dava liberdade em bola parada, principalmente quando a gente estava perdendo o jogo. Mas era mais primeiro marcar para depois atacar. Hoje não, hoje você pode fazer do ataque a sua função. Às vezes você sai esporadicamente e dá certo. Então, lá atrás, se a gente fizesse qualquer tipo de situação em relação a isso, era severamente punido pelos treinadores. Então, hoje já é mais tranquilo nesse sentido. Amaral, muito obrigado pela entrevista, seja bem-vindo a Prudentópolis e gostaria que você convidasse então a população para que dia 14 de fevereiro compareça para assistir vocês lá no Estádio Municipal. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Para mim sempre é bom estar num novo aprendizado e convido a todos vocês para estarem presentes no próximo dia 14 de fevereiro a assistir esse jogo da seleção de Prudentópolis com a seleção de veteranos de massa do Brasil. E espero que vocês gostem. E vão ver ídolos do passado, aqueles que já marcaram presença no futebol nacional e internacional, como Serginho Chulapa, como Edu, como Careca, como Zenon, como João Paulo. Enfim, vão estar presentes todos esses que eu estou falando. E vão ter a oportunidade de tirar fotos, dar um abraço, um autógrafo. E quem sabe, no futuro, o filho de vocês aí seja um desses jogadores. Uma dessas, talvez, essas camisas aí que você utilizando aí, talvez até sortear para a torcida também, talvez, né? Com certeza. Como é que não? A gente faz sim, e de bom agrado. Esse foi então o Amaral para a Rádio Najuá, repórter Hélio Corruti.
Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncie aqui e seja nosso parceiro.